Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Vocês estavam pedindo e a gente trouxe finalmente para alguém para falar de matemática e magia, né? Como é difícil pra caramba de achar alguém que não vai vir com uma numerologia maluca de Pitágoras cósmico e Astar Cheron. Demorou até que a gente encontrou um matemático que tem um livro sobre matemática mágica e um livro bom pra caramba. E a gente trouxe ele para a gente conversar um pouquinho sobre matemática e magia, né? Então, antes de trazer o nosso convidado dentro do Boteco de hoje, pelo Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque, hipnoterapeuta. Salve, pessoal. Meu pai era professor de matemática e engenheiro civil. E eu só gosto de matemática quando está envolvendo história da matemática. Vamos ver no que dá hoje. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Salve, galera, tudo bem? Bem, se eu lembro alguma coisa das minhas aulas de cálculo na faculdade, é que se os seus problemas são constantes, é importante que você tenha que derivá-lo. Diretamente dos reinos da bruxaria, André Correa. Saudações, seres humanos. Eu sou totalmente de humanas, reprovei em estatística na faculdade, e então essa aula é excelente para mim. Eu já conheço o Wagner, já admiro ele do meio da bruxaria também, então tenho certeza que essa aula vai ser incrível, cara. E como a gente estava falando de matemática, lá no boteco a gente atraiu um físico. E diretamente do Artsmith, Thales Menegon. Saudações, pessoal. Bom, fiquei muito feliz com a existência desse livro. Eu amo matemática e estou bastante curioso para esse bate-papo. E dos porões do Morte Súbita, Tiago Tamosauskas. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. E como está no pórtico da Academia de Platão, não entre nesse boteco quem não souber geometria, porque hoje nosso convidado é o Wagner Quintão. Muito obrigado por aceitar o convite, Wagner. O seu livro é muito interessante, ele provoca, né, o leitor, e só tenho gratidão por você estar aqui com a gente hoje. Antes de passar para ele, vou ler o mini currículo para informar, né, os nossos telespectadores sobre o nosso convidado de hoje. Vamos lá. Wagner Quintão é matemático, escritor, né, professor de matemática, palestrante e bruxo, como já adiantou o André. Nasceu em Minas Gerais e desde cedo demonstrou grande interesse pela matemática e pela espiritualidade. Formou-se em matemática pela UniBH e especializou-se em cálculo pela UFMG, onde aperfeiçoou suas habilidades e experiências nessa área. Em 2007, iniciou sua jornada espiritual na Wicca, o que o levou a ser iniciado e ordenado na Fellowship of Isis. Em 2012, fundou o Centro de Referência em Wicca e Paganismo em Belo Horizonte, com o objetivo de promover o estudo e a prática da arte. Ele é fundador da tradição Espiral da Vida, que já tem a ver com o nosso assunto aqui de hoje, né? O Espiral da Vida, ele vai explicar melhor para a gente o que é, mas com certeza tem a ver com matemática e tem a ver com o livro dele, Matemática Oculta para Bruxos. A gente vai ouvir falar sobre isso hoje. Bem-vindo, Wagner. Seja muito bem-vindo aqui no Boteco pela primeira vez. Obrigado. Vou falar um pouquinho aí sobre magia, sobre matemática. Eu acho que desmistificar alguns pontos da matemática e da magia que as pessoas colocam e aplicam de forma equivocada, né? Eu acho que é importante, né? Alguém mesmo da área falar sobre isso, né? Falar do que realmente a gente pode utilizar da matemática dentro da magia e como que a gente pode entender melhor a matemática utilizando a magia, né? Eu acho que a matemática que a gente tem, né, essa matemática cristã, ela é tão fechadinha, tão amarradinha, e a gente entender uma matemática mais pagã é interessante, que abre, expande a nossa mente. Maravilha, Wagner. E como é sua primeira vez aqui no Boteco, você tem que lutar. E a gente queria saber, cara, você estava lá em 1990, junto com o Rodrigo, comendo hóstia na igreja, e aí depois, muitos anos depois, você está aí fundando seitas diabólicas, mexendo com o número do capeta, dando entrevista no boteco. Como é que é essa jornada matemática? Então, vocês não vão nem acreditar, né? Eu sou do interior, né? Eu sou de uma cidade que chama São Sebastião do Rio Preto, uma cidade bem católica, né? Aquelas típicas cidades católicas. Ela é a 10ª menor cidade de Minas Gerais. Ela tem hoje 1.500 habitantes. E
E lá, desde pequeno, eu fui muito religioso. Era um menino da igreja, o menino mais religioso que que as senhorinhas nos grupos de oração falam assim, nossa, que bonitinho, ele fica rezando direitinho e tudo mais. Fui coroinha, achava o máximo ser coroinha. Então, assim, até os meus 16 anos, aos meus 15, 16 anos, eu comecei a questionar. Na verdade, já questionava muito. Né? Eu fui fazer a primeira comunhão, a mulher que fez a primeira comunhão, ela só estendia os anos para eu tomar a hóstia lá, porque eu ficava questionando muito, questionava a igreja, questionava Deus, questionava tudo, e aí ela ia estendendo a minha primeira comunhão, aí demorou no dia que foi fazer como que chama? Falar para o padre lá os pecados, como chama? Confessar. Quando foi confessar com o padre, ela me deixou o último da fila, eu fiquei muito bravo, porque o último da fila, e aí eu cheguei pro padre e falei assim, eu sou uma pessoa muito, muito ruim, muito mal e tudo mais. Aí tá assim, mas por que? Eu tô assim, não sei, eu acho que eu sou, e pronto. E aí depois disso, né, depois eu fui ficando mais velho, e comecei a estudar e ver que não era aquilo. E aí eu me afastei da igreja, e minha mãe falava assim, não, Wagner, você tem que ter uma religião. Seja ela qual for, você tem que ter. E aí eu comecei a pesquisar. E a palavra bruxaria já me atraía, desde novinho. Nunca vi a bruxa como algo ruim. Para mim, bruxaria era uma coisa legal. E sempre gostei da natureza, de olhar para o céu, para as coisas do universo, saber mais sobre o universo, essas coisas, né? E aí, até que eu cheguei a um ponto, quer saber? Se eu não achar religião nenhum, caminho, eu vou criar alguma coisa para mim. Então, eu crio, invento uma coisa para mim e pronto, acabou. Aí, quando eu fui pesquisar e pesquisei bruxaria e achei a palavra Wicca. Aí, quando eu achei a palavra Wicca, eu comecei a pesquisar sobre o Wicca. Aí eu gostei da ideia das divindades, sendo a manifestação da própria natureza, do princípio feminino e masculino, né, dos elementos. Eu falei assim, olha, isso faz mais sentido, né, do que esse Deus que eles estão falando aí fora da natureza, esse Deus transcendente. Aí eu comecei a estudar com os meus 17 anos, escondido da minha mãe. Depois eu comecei a contando para minha irmã, falava que era o Wicca, depois falei com a minha mãe que era o Wicca. Aí depois eu falei com a minha irmã assim, então o Wicca é bruxaria. Aí a pessoa já sabia. Mentira, não sabia nada. Já sabia que era bruxaria. Aí no começo minha mãe teve uma resistência, mas com o tempo ela foi vendo que não tinha volta e cada vez mais isso fazia parte da minha vida. E aí eu fiquei um tempo, até 2000 e o final de 2008, praticando na minha cidade, né, com altar, todo mundo sabendo que eu era bruxa, né, até hoje é primeira-dama de novo, era a primeira-dama lá, né, da cidade, ela pediu para tirar cartas lá, eu tinha um baralho de Wicca, né, eu nem sei se tem esse baralho ainda de Wicca, e aí ela pediu para tirar para ver se o marido dela ia ganhar novamente. Aí eu tirei e falei assim, não tá legal, viu? Não tá muito... A tendência não é muito boa que acontece. E foi o que aconteceu, ele não ganhou a eleição, né? Hoje ele é prefeito de novo, mas na época não ganhou, não. Aí depois passou um tempo, né? Eu tinha que estudar, minha cidade não tem faculdade e tudo mais. E aí eu fui para Belo Horizonte em 2009 para estudar matemática, fazer matemática na UNBH. E aí eu comecei, né, a frequentar, conhecer outras pessoas da religião e tudo mais. E aí em 2010 eu comecei a fazer o treinamento dentro da Wicca, né, na tradição diânica nemorenses. E aí eu comecei a fazer o treinamento junto com a minha faculdade. E foi ótimo, porque, né, esse desenvolvimento psíquico da mente, abstração da matemática, e aí eu comecei a fazer associações ali, né, fazendo o curso, fazendo o treinamento, e as coisas foram fazendo sentido para mim, e eu fui observando que tinha algo muito a ver ali, né? E aí, quando eu tive a última disciplina, que é a História da Matemática, eu acho que consolidou isso, né? Todo mundo da faculdade fala, esse menino é louco, fala que tudo tem a ver com bruxaria, tudo de matemática tem a ver com bruxaria. E aí
chegou esse ponto em que, na história da matemática, teve umas confirmações de algumas coisas que eu fiz. Aí eu diria que o livro começou a ser construído a partir desse momento em que eu estava fazendo faculdade, estava relacionando com o treinamento, com a bruxaria, e aí desde então eu comecei a anotar coisas minhas e tudo mais, e na pandemia eu escrevi o livro Matemática Oculta. Só te interromper um minutinho, eu estou aqui perguntando o que é essa tradição diânica nemorense. A tradição diânica nemorense, né, ela é uma das tradições de Wicca, dos caminhos diânicos, que é o caminho mais feminino, voltado à deusa, né? Então, querendo ou não, eu tenho essa visão mais voltada ao sagrado feminino, à deusa, né? Apesar que, depois de um certo tempo, eu acho que até no livro aqui, o livro tem um foco ao sagrado feminino, mas aí eu já tenho feito um pouco de diferenciação, por isso que hoje eu não pratico mais a diânica nemorense, né? Hoje eu pratico a espiral da vida. Vou aproveitar aqui. Pode falar, Diego, vai lá. Não, é porque eu queria só não perder o que ele falou logo no comecinho, que me fisgou aquela frase dele que comentou a matemática cristã e matemática pagã. Se você for falar isso mais para frente, tudo bem. Se você não, gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente. E aí aproveitasse e falasse sobre a tradição que você criou, né? Tá. Então, eu vou falar sobre a matemática cristã e a matemática pagã, né? Na verdade, a matemática pagã, eu acho que é feita por poucos, né? A matemática cristã, que eu digo, como que o cristianismo é feito, né? De você reproduzir algo, né? De você se encaixar naquela caixinha que é a visão de Cristo, né? Você se espelhar em Cristo. Então, pegando a matemática, seria uma matemática de reprodução. Você não questiona, você faz. E pronto, essa é a matemática cristã. Cálculo, continha, reproduz. Às vezes nem entende porquê da fórmula. É cristão no sentido de catequese, de igreja, Sim, de dogma. Então, assim, que a maioria das pessoas, elas sabem essa matemática. E eu estou dizendo com propriedade, porque a pesquisa que eu fiz no meu trabalho de conclusão de curso da UFMG, muita gente chega no curso de matemática, de engenharia, de física e tudo mais. Depois eu posso disponibilizar meu TCC, tá na internet. As pessoas chegam sem saber matemática. Eles sabem reproduzir procedimentos. Eles sabem reproduzir uma sequência de fórmulas, enfim. Eles não entendem o que é uma equação. Eles não entendem o que é uma variável, o que é uma incógnita, o que uma fórmula significa. Então, o que eu digo que a maioria das pessoas hoje, elas entendem essa matemática cristã, que é uma matemática sem questionamento. É isso e pronto. Por quê? Não sei. Agora, a matemática pagã, eu vejo como uma matemática mais filosófica, mais questionadora, que tem um entendimento, que busca compreender aquilo, que busca aplicar. Porque, assim, falar com um matemático, você aplica isso em quê? Isso é uma pergunta que você não pode fazer para um matemático. Talvez para um matemático cristão, mas para um matemático pagão você pode perguntar, eu posso fazer essa associação aqui? Porque o matemático pagão, ele vai relacionar com as coisas da Terra, do mundo, do universo. Então, ele vai conseguir, mesmo aquilo que é extremamente abstrato, ele vai conseguir associar a algo do mundo. Já o matemático cristão, ele está no mundo das ideias somente, não que o pagão não esteja, porque o pagão também está no mundo das ideias. Mas aí, quando vem para projetar no mundo, ele já fica confuso e às vezes não consegue. Que interessante isso aí, cara, porque assim, quando você falou, o primeiro pensamento que eu tive quando você falou do que só reproduzir e não tentar entender, na minha cabeça já veio o Russell, e o Russell meio que enlouqueceu tentando provar que 1 mais 1 é igual a 2, né? E só que você está falando do pagão, não é isso, né? Não é esse excesso de abstração, é justamente voltar para o chão. Sim, você geometria, né? Para a terra. É você trabalhar com os dois. Um pagão, na magia, a gente trabalha com os planos de existência, né? A gente não trabalha só com o físico, a gente saber as camadas, entender as camadas,
né? Então, assim, não é só elevar, né? Só o mundo das ideias, só o mundo espiritual elevado. Não. O espiritual e o físico estão entrelaçados. Então, a gente não pode esquecer disso. Então, eu, por exemplo, eu consigo abstrair de uma forma muito, muito boa. E, às vezes, muito melhor do que até um cristão consegue abstrair. Então, assim, mas a gente consegue relacionar, igual as minhas aulas. Às vezes eu vou explicar decomposição, eu gosto de Power Rangers, eu pego o Megazord e explico decomposição de números através dos Megazords, né? De cada Zordzinho sendo uma parte do número ali. Então, tipo assim, uma associação completamente aleatória, né? Então, mas eu consigo fazer umas associações assim, de algo que é abstrato para algo concreto, e isso é interessante, né? Ser feito. E faltou falar da espiral da vida, né? Faltou falar da espiral da vida. Então, a espiral da vida, né, é um projeto novo, mas ela surge também com esse livro mesmo, quando eu começo a escrever esse livro. Quando eu estava escrevendo esse livro na pandemia, eu comecei a criar práticas paralelas minhas. Então, eu escrevi o livro, criava práticas minhas dentro da Wicca. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer com isso? Será que eu vou, né, criar uma ordem pitagórica, alguma coisa assim, ou se eu vou fazer algo do Wicca, porque eu estava num pensamento também de ir além da Wicca, sabe, de não me limitar com o Wicca, né, dentro do que eu vi até ali. E aí eu fui estudando mais, aí eu falei assim, não, vai ser algo da Wicca mesmo, só que algo mais, talvez mais livre, mais parecido talvez com o pensamento grego de sacerdócio, que a pessoa trabalha ali, tem o seu sacerdócio, e, enfim, relaciona com o que ela faz no trabalho, serve como ponto de transformação no mundo, de acordo com o que ela pratica como profissão. Então, aí eu fui moldando e falei assim, eu acho que isso seria mais interessante, que seja realmente uma tradição de Wicca. E aí eu coloquei como uma tradição de Wicca, e aí ela bebe dessa, né, dessa visão grega e egípcia, né, que são as minhas referências, e um pouco da pesquisa que eu fiz para construir o livro. Aproveitando a deixa, então, né, é bem provável que você beba muito de Pitágoras, né, a própria ideia do número, né, e é interessante, porque para os gregos antigos, número não é necessariamente uma coisa abstrata, é a ideia de forma mesmo, né? Você vai ter harmonia, né? A música, né? Você tem uma forma e você tem a harmonia, que é o arranjo em relação a isso. Mas, além de Pitágoras, né, caso você queira falar um pouco também dessa influência que talvez você tenha, né, tem um outro ponto que a gente estava conversando antes, que eu acho interessante você trazer, já que a gente está falando de formas também. A gente, na matemática, pelo menos na escola, a gente tende a aprender a chamada matemática euclidiana, né? E a matemática não euclidiana, ela tem de ser algo que foge à nossa mente. O próprio Lovecraft, quando vai descrever os lugares, quando você entra no outro mundo, né, os ambientes, eles seguem matemáticas não euclidianas, né? Você tem ângulos que não são retos, como geralmente as pessoas pensam, e isso tende a enlouquecer. Como é que você vê essa questão dessa suposta divisão entre essa geometria euclidiana e a geometria não euclidiana? Então, eu estou falando muito de Pitágoras, que Pitágoras é mais conhecido, né? Mas, na verdade, até no meu livro, a parte que eu falo de Pitágoras é bem pouquinha. Eu falo mais de Euclides do que de Pitágoras. E a geometria euclidiana, né, que é a geometria que a gente, né, aprende no ensino fundamental, no ensino médio, e a gente mais utiliza, né, é a geometria que dá base para todo conhecimento assim, de espaço, lugar e tudo mais, das dimensões e tudo mais. O que acontece? O livro ele é baseado na geometria euclidiana. Então, ele é a construção do universo, da origem do universo. Aí a gente falou sobre música, é bem legal. É a origem do universo utilizando formas geométricas com base na geometria euclidiana. Ou seja, eu pego a geometria euclidiana, faço uma comparação com o Big Bang e com o mito da criação da Wicca. Ou seja, a geometria euclidiana sendo aplicado em algo que não é tão perfeitinho como a geometria euclidiana. Aí eu venho com um pensamento meu particular.
eu acredito que a gente tem uma limitação de compreensão da geometria euclidiana, né? A gente tem, e o pensamento de Euclides, a gente tem os documentos que Euclides organizou a geometria, porque Euclides organizou, ele não criou a geometria, então ele pegou o que tinha de conhecimento geométrico da época e organizou aquilo, mas a gente aprende, o que a gente aprende de Euclides foi passado por vários, né, pensadores e tudo mais, e aí vem de novo, vou pegar de novo aquela matemática cristã, né, as universidades, as escolas que nós temos hoje foram construídas pela igreja, então tudo que a gente recebeu de documentos e tudo mais é muito engessado. E ao meu ver, Euclides, enquanto grego e pagão, talvez não seria tão fechadinha e tão quadradinha como a gente vê na escola. Eu acho que dá para a gente ter as variações mesmo na geometria euclidiana. Então, eu diria que essas geometrias não euclidianas, como já são variações da geometria euclidiana, mas eu não negaria Euclides nessas geometrias. Porque como Euclides é pagão, é um grego, e os gregos tinham essa coisa, né, dos deuses serem praticamente próximos da humanidade, ter características da humanidade. Então, essas geometrias que não são euclidianas, talvez Euclides compreenderia. Ou talvez Euclides e Pitágoras e outros gregos, eles teriam esse conceito. Né? Talvez para a gente hoje, o nosso olhar seria mais difícil, mas talvez para eles não. Então, para mim, por exemplo, quando a gente fala da geometria esférica, a geometria esférica, como que funciona? Na geometria euclidiana, duas retas paralelas, elas não se interceptam, né? Porque tem a ideia do plano, duas dimensões e tudo mais, aí essas duas retas estão contidas no plano, elas não vão se interceptar. Na geometria esférica, duas retas paralelas, elas vão se encontrar nos polos. Para mim, isso, né, a geometria esférica, que dentro da área acadêmica, a geometria não euclidiana, é somente uma variação da geometria euclidiana. Mas eu acredito que provavelmente Euclides e outros pensadores gregos entenderiam isso, essa variação. Não negariam isso, porque não seria somente o mundo das ideias. E também dentro da mitologia você não tem uma geometria exata mesmo. Porque quando você pega Hades, ou você está descrevendo Olimpo, você sobe lá o morro e de repente tem uma cidade lá em cima. Ou você entra num buraco, tem as cinzas, tem um vulcão, e lá embaixo tem todo o Tártaro, e aí tem todos os titãs, e aí tem toda uma parada, e aí eles causam terremotos e tal. E quando você vai estudar a teogonia e as divindades, obviamente as escalas não batem, então não dá para usar matemática abstrata, rígida nisso, né? Então, essa era a minha pergunta. Como é que você relacionou a matemática com a origem do universo pela Wicca? Então, eu só vou falar sobre esse negócio do Tártaro e tudo mais. De algo muito pequeno que você entra ali e de repente tem uma coisa grande. Aí eu vou pegar os conjuntos dos números para a gente brincar um pouquinho. Né? De 0 até 1, tem quantos números? Infinitos. Infinitos. Olha que legal. De 0 até 10, tem quantos números? Mesma quantidade. Não tem a mesma quantidade. Não. Tem infinito. Tem infinito. Mas são 2 infinitos. Olha, um pequenininho dá para você entrar e tem uma infinidade de possibilidades. Um grande, né, o Olimpo, dá para você entrar e tem uma infinidade de possibilidades. Olha bem. Olha como que a matemática dá para interpretar. E eu estou usando a matemática básica. E eu estou interpretando isso que você acabou de me falar. Que isso não faz sentido, mas eu consigo ver um sentido dentro da matemática. Só fazer um comentário, até porque para os gregos infinito era só um número muito grande que você não consegue pensar. Não significa que ele seja um número geralmente estático, né? Nesse sentido. Então, 2 infinitos eles podem ser diferentes. Né? Diferentes, porque assim, o infinito de 0 até 1, o infinito de 0 até 10, se você pegar de 0 até 1, fazer uma associação com os infinitos desse, porque tem 0 até 1 aqui, você vai perceber que vai sobrar toda essa outra parte do infinito. Então, esse infinito, entre aspas, é maior. Olha que loucura. E qual que foi a outra pergunta?
do Rodrigo. É sobre a associação, a origem do universo pela Wicca com a matemática. Então, aí tem como que eu começo a origem do universo. Eu no livro, tem um mito da criação escrito pelo grupo meu, que tem vários mitos da criação da Wicca, né? Os mitos da criação da Wicca sempre é a deusa despertando do vazio do universo, sendo o próprio corpo dela, e ela começa a dançar. E aí a ideia da música, da dança, do movimento. Volta, né, a questão do Pitágoras, a ideia ali, né? É bem interessante. E aí no livro, o que eu faço? Eu pego esse mito da criação e coloco ele com a origem do universo até a origem da vida na Terra. E aí, eu vou pegando os fragmentos desse mito e vou comparando com a geometria euclidiana e um pouquinho com o Big Bang aí, certo? Até a origem da vida na Terra, a grosso modo, porque não é a minha área. Eu foco mais na matemática. E aí eu começo pelo ponto, né? No Big Bang, a primeira partícula é menor do que a ponta de um alfinete. Na verdade, vem do vazio. Do vazio, o ponto não tem espessura, não tem dimensão. Ele é uma ideia. Olha, aí um ponto junto com outro ponto, junto com outro ponto, junto com outro ponto, forma uma reta. Um monte de ideias, de pensamento, algo que não é palpável, forma uma dimensão. Não tinha dimensão nenhuma, aí forma uma dimensão. E aí no livro eu trato disso, dessa construção do universo, primeiramente com o ponto e com as retas, como se fosse a luz ali do princípio da criação do universo, os vários raios, fossem as várias retas, né, que aparecem. E aí eu vou fazendo essa comparação e vou trazendo as formas geométricas em ordens. E aí tem a ordem das formas geométricas aí que a gente vai colocando. Então, os primeiros capítulos são as formas geométricas, e aí eu vou falando tanto dentro da matemática, o significado dela, dentro da cosmovisão, né, dessa cosmovisão do feminino, do masculino e tudo mais, né, que extrapola até mesmo a Wicca, e dentro da visão científica, assim, né, de uma forma mais leve, né, das outras ciências, não da matemática, né, porque da matemática eu coloco uma propriedade, inclusive tem uma parte que tem uma demonstração de matemática, então assim, eu coloquei a demonstração ali só para provar, assim, ó, eu sou matemático. É só para ter certeza. Mas aí começa com ponto, depois vai para o círculo, depois para a espiral, depois para o triângulo, depois para o pentagrama. Junto com o triângulo tem o hexagrama e tem o pentagrama. Depois eu vou para contagem, medidas, números, que são coisas mais ligadas às nossas necessidades humanas. E por fim acaba com os deuses da matemática, alguns deuses aí que relacionam a matemática. Então, basicamente, o livro é essa estrutura, essa jornada. Aí a pessoa vai fazendo uma jornada, no final de cada capítulo tem uma atividade que a pessoa vai aprender um pouquinho de matemática e um pouquinho de magia, treinando a sua mente ali para você fazer magia. Bom, com certeza para escrever você leu bastante e deve ter lido bastante coisa sobre geometria sagrada também, que é um assunto que também tem muita gente que fala e que às vezes fala algumas bobagens, talvez não. Eu queria que você esclarecesse a gente um pouquinho sobre o que você vê por aí falar de geometria sagrada, que é legal, que você acha que é um caminho bacana de seguir, o que você acha que é meio enrolação, e a mesma coisa de numerologia. Você acha que... Qual que é a sua visão sobre numerologia? Então, geometria sagrada é um caminho, né, interessante, esotérico, né, mas assim, igual assim, eu não chamo o que eu coloco nesse livro como geometria sagrada, para mim é geometria mágica. Porque eu li sobre geometria sagrada, eu entendi a proposta, é uma proposta esotérica, é uma proposta mística, que é válida, mas nem tudo que é dito existe uma comprovação matemática, né? E eu, enquanto matemático, não posso aceitar isso. Por exemplo, você pegar o número de ouro e tentar aplicar que os gregos utilizavam perfeitamente aquele número de ouro, sendo que os gregos nem utilizavam o número direito, eram formas geométricas. E afirmar isso é complicado. Afirmar que as coisas no universo ela tem uma perfeição matemática ali, não, é uma aproximação. A matemática traz uma aproximação.
A matemática aplicada no mundo é uma aproximação. A gente não pode trazer como algo, tipo assim, que traz a fórmula da vida, a fórmula das coisas. Então, assim, a matemática nos ajuda a compreender o mundo. A matemática nos ajuda a entender, a organizar e identificar os padrões. Mas o mundo não é perfeitinho assim, não. Então, a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente trabalha de geometria sagrada, para que não pense que as coisas são tão encaixadinhas no universo. A matemática ajuda, mas ela não vai trazer todas as respostas, não. O livro, eu pego a geometria euclidiana, a geometria básica do ensino fundamental. Então, inclusive, quem faz o prefácio é uma professora lá da escola. Ela é ateísta, ela não tem religião. Então, ela lê o livro enquanto matemática. E aí tem conceitos básicos da matemática. Dá para usar a geometria dentro da magia sem fugir dos conceitos de matemática. Em alguns momentos, até separa. Isso é uma visão mística da matemática. Isso é uma visão científica da matemática. Posso combinar que posso, mas eu tenho que separar. Para que eu não acredite que isso é a grande verdade do mundo. Então, eu tenho essa preocupação, até porque é meu nome enquanto matemático. A questão da numerologia, né, tem o significado dos números e tudo mais. Eu, particularmente, enquanto pagão, eu não gosto de fazer a soma de datas de nascimento, sendo que a nossa data de nascimento, nosso calendário é um calendário de origem romana e é uma adaptação cristã. Então, esses números, ele foi meio que escolhido politicamente. Não que não interfira, interfere, então não estou tirando o crédito da numerologia. Então, interfere sim. Tudo que a gente usa, tudo que a gente pega de números, de letras e tal, vai interferir na nossa vida. Mas, para mim, a interferência é pouca, porque eu acredito que a interferência vem mais da natureza, do ciclo da natureza. Então, no livro, eu falo sobre o significado no número, que é comum da numerologia, mas não é um livro de numerologia. A parte de números, eu geralmente tento explicar o nosso sistema de numeração, que é um sistema de numeração decimal, né, que tem origem na Índia, né, e que isso possibilitou a nossa evolução, né, como um todo, e que, por ser um sistema de numeração de base 10, que vai de 10 em 10, as décadas para a gente é muito importante e traz um processo de transição da vida. Então, assim, na parte de numerologia eu falo sobre as décadas. A década 0, a década 1, a década 0 que seria de 0 a 9, a década 1 que é de 10 a 19, e aí eu vou falando das décadas e as interferências de cada década aí nas nossas vidas. E aí eu não uso essa ideia de soma, apesar que eu uso a soma de números para ver, né, de 0 a 9, qual número que dá, porque eu acho mais interessante olhar de 0 a 9, mas não com a data de aniversário, data de nascimento. Então, eu conto que eu tenho, né, 3 décadas e 4 anos, certo? E, através disso, eu analiso em qual momento que eu estou na minha vida. Achei muito sagaz o que você falou de geometria sagrada, porque esse negócio de você tentar encontrar o número áureo em tudo, como se fosse uma perfeição assim, meio wishful thinking, né? E você, tô vendo aqui. Se fosse tão perfeito, não estaríamos no mundo da matéria, não estaríamos no mundo da manifestação, estaríamos lá na abstração, né? Então, essa sua abordagem de como uma matemática, como uma aproximação, achei bastante sagaz. Acho que o Thales tem uma perguntinha para você. Deixa eu só acrescentar uma coisa aí sobre isso. Eu acredito que se a gente fosse encontrar uma estrutura matemática para explicar o mundo, não seria uma fórmula, não seria uma equação, porque uma fórmula, uma equação vai dar algo exato ali. Seria uma expressão algébrica. Uma expressão algébrica é formada por variáveis. E aí ela tem várias possibilidades. Então, para mim, seria dessa forma, se a gente pudesse interpretar. Pode fazer. Você mencionou o φ, né, razão áurea, e realmente, né, tem toda uma loucura coletiva em querer achar o φ em tudo, mas independentemente disso, eu queria saber o que você acha do φ como conceito e se ele tem alguma salvação, digamos, para aplicação conceitual, magia e esoterismo. Sim, não, eu não descarto o φ. Eu pego ele, até porque pegar dos gregos ali, ele aparece sim,
mas não identificando como número ali bonitinho, porque os gregos eles construíam geometria através de régua e compasso, e a régua não tinha medida. Então eles faziam as medições através do compasso. Então a gente, quando pensa em geometria grega, a gente está pensando na nossa geometria, né? Que a gente pega os centímetros lá bonitinho e vai fazer o negócio. Os gregos faziam com a régua e compasso e achando as medições. Igual, for pegar lá de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Eles não pegavam hipotenusa, a parte algébrica, assim. Eles pegavam, desenhavam os quadrados e até ia lá com o compasso e encaixava os dois quadrados no maior. Então, assim, era assim que era feita a geometria grega. Então, existia o número ali presente, o número de ouro ali presente? Existia. Só que não é tão assim como as pessoas dizem, sabe? O número, a gente encontra na natureza? Encontra, mas não é dessa forma, né? Existe uma variação ali, né? Aí vem a questão de números racionais. Ele é um número irracional. Na verdade, se a gente for perceber a natureza, o conjunto numérico que melhor representa a natureza é o conjunto dos números irracionais. Porque a natureza não é um número redondinho, né? Não vai ser números arredondadozinhos. Então, na verdade, se a gente for pensar nesse sentido, esse número, né, ele é mais interessante ainda. Eu vou pegar aqui a parte dele, porque eu faço a demonstração que eu disse é exatamente dele. Aproveita e mostra a capa pra gente. A capa, bem cósmica. E aí eu vou mostrar aqui a demonstração. Deixa eu ver se dá para ver. Essa é a demonstração que eu explico o número utilizando a espiral Fibonacci, usando a equação de segundo grau, e aí eu chego no número, mostro como que chega no número, né? Fazendo uma relação com a espiral Fibonacci, que é bem interessante, que é a espiral que a gente mais encontra na natureza, né? E aí a gente vai vendo, é uma variaçãozinha, mas existe esse padrãozinho que a gente encontra na natureza em vários objetos, seja na concha lá do mar, seja lá no girassol, enfim, a gente encontra essa espiral na natureza, né? Seja no universo que se assemelha a essa espiral, tem que entender que não é perfeitinha, né? Mas que se assemelha a essa espiral. Então, eu pego a espiral Fibonacci com os quadrados, com os retângulos de ouro e vou fazendo a demonstração e mostrando o número de ouro, como que a gente tira ele dessas figuras. Eu gosto principalmente na arquitetura, porque é como você falou, não é exatamente o número. Tipo, a gente pode. Eu já usei bastante. Não, hoje a gente pode. Mas a gente pode. Eu tô pegando dos gregos, mas depois hoje a gente pode conseguir. E na natureza eles têm a medida do braço, a medida tal. Sim. Inclusive a gente usa para medir, sei lá, desde assento dentro de arquibancada de estádio e tal. Tem um manual alemão maravilhoso, acho que da década de 70, que é dessa napa, assim. E ele tem todas as medidas e tal, e é usado até os dias de hoje, né? Sim, é importante. Dá uma perfeição. Traz uma perfeição para a imagem, né? Então, assim, eu não Mas é variável, né? É uma aproximação. Né? A gente não consegue reproduzir nada do mundo das ideias assim perfeitinho, né? E muito menos antigamente, que a gente vê muito no esquizoterismo. E na numerologia é a mesma coisa, o que você falou. Já é a data de nascimento e, tipo, cara, foi um papa que fez, não tem sentido, o número é todo quebrado. E aí tem nego que soma 1 mais 9 mais 7 mais 4. Aí daí soma tudo. Então, e cada um faz de um jeito diferente e tal. Então, numerologia é um negócio que nunca me desceu. Saindo da parte... Eu pensando esotericamente, misticamente, influencia. Tudo influencia, né? Então, assim... Mas agora, matematicamente... E uma visão pagã, é meio difícil de conceber isso, né? E o Thiago tinha mencionado a gematria, mas, cara, o hebraico ele é diferente porque os malucos construíram a linguagem em cima do número, né? Então, não é que o negócio funciona, ele foi feito para isso. É como se a gente pegasse as letras e falasse assim, eu tenho um nome mágico, você tem lá eu atribuo, sei lá, 1 para o A, 2 para o B, 3 para o C, tal.
E aí eu atribuo 1 quer dizer isso, 2 quer dizer aquilo, 3 quer dizer aquilo, 4 quer dizer aquilo. E aí eu começo a construir a palavra. Então eu junto que uma letra tal vai dar uma soma e essa soma vai ter esse conceito. E aí, de alguma maneira, os caras fizeram isso, mas por quê? No alfabeto bíblico não tinha número. Então você consegue entender a gematria. E você fala, nossa, funciona. Não, funciona para o hebraico. Porque as palavras foram construídas como números, né? A poesia é o número e tem toda uma E aí a gente tem um outro ponto, né? Os nossos números vieram da Índia, né? As nossas letras veio do latim, enfim. Exato, você tem uma mistura. É diferente. Dá para você fazer uma associação ali? Dá, mas são origens diferentes. Né? Eu acho que falta as pessoas compreenderem a origem das coisas também, né? É isso daí. Paulo ia fazer um comentário? Eu ia fazer um comentário, na verdade eu ia fazer uma pergunta, mas o Thales fez a pergunta em si, né, que era justamente sobre a questão do φ dos números irracionais. Né, porque a gente vai encontrar em vários lugares também justamente essa ideia. Né? Você tem o 1, que é o todo, né, é o esfero, a ideia que é a totalidade, e ele precisa de algo que é irracional para poder gerar o 2, né? Porque ele vezes ele mesmo dá ele, então ele não gera 2. Né? Ele dividido por ele dá ele, então ele não gera o 2. Então você tem esse número mágico que é o φ que acaba fazendo com que tudo possa se manifestar, que é justamente um número irracional. Né? Mas eu acho que o número mais mágico não é o φ. Qual é o para você? Para mim, o número mais mágico de todos e o mais difícil da humanidade compreender até hoje é o 0. O 0 é mais difícil. Por quê? Por exemplo, a gente não consegue dividir número nenhum por 0. Só que 0 dividido por 0 é igual a qualquer número. E olha bem, aí eu penso lá no princípio da criação. No princípio da criação era o quê? Era um ponto, um vazio sobre vazio, não tinha nada. E dá origem a todas as coisas. Olha que interessante, o 0. No meu livro Prática Filosófica, né, que o pessoal encontra também no site da editora Diamond, tem uma parte lá no final que eu estabeleço justamente isso, né? Porque o 0 fatorial, né, que o fatorial é a arrumação das coisas, né? A arrumação do 0 dá 1. Ele dá 1, né? Tipo, do vazio surge alguma coisa quando você organiza esse vazio. E aí eu pego mais, 0 sobre 0 dá todas as possibilidades. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, fração, tudo. É fantástico. Ô, Wagner, eu queria que você falasse um pouquinho depois da ordem que você fundou da Espiral, e se o pessoal que está assistindo, então, como é que eles podem fazer para entrar em contato? E depois a gente vai partir um pouquinho para o livro, de como é que a gente acha. A Espiral da Vida, né, para adentrar, ele precisa entrar em contato comigo pelo meu Instagram ou pelo Centro de Referência Wiki Paganismo. Quem for de Belo Horizonte, é interessante que vá aos rituais, né, os encontros, tem encontros virtuais também, para ter o contato, para entender do que se trata, porque a Espiral da Vida ela tem uma preocupação também ambiental, ela tem uma preocupação social, então ela foge um pouquinho daquela ideia, daquela bolha de vamos aqui fazer magia, vamos praticar magia, não sei o quê. Eu estou buscando algo mais prático, de levar a bruxaria e a Wicca para uma visão mais realista do que a gente precisa, do momento que a gente está passando. Por isso que é a espiral da vida, é entender o fluxo da vida. Então, a pessoa que está nesse pensamento, tem pensamentos ambientais, né, acredita que é um ponto de mudança para o mundo, dentro da sua profissão, e desejam fazer um treinamento em que existe uma adequação até a rotina, o dia a dia, né? Aí pode me procurar, que a gente conversa, tem várias reuniões até começar a fazer um treinamento antes do processo iniciático. Aí tem um processo iniciático de graus, de 3 graus também. É o processo iniciático de 2º grau, 3º grau? São 3 graus. Com quantas incógnitas? Com várias incógnitas. Não, eu diria mais, variáveis. Incógnitas, não.
Incógnita é dar uma certeza das coisas. Não, calma aí. E aí você falou do teu livro, como é que a gente acha ele? Então, consegue comigo, né, pelo meu Instagram, autografado, quem quiser. Eu mando para qualquer lugar do Brasil. Né, no site da editora Ardani também consegue, ou qualquer outro site, tipo Amazon, enfim. Qualquer outro site consegue adquirir o livro. Agora, livraria eu não sei, não estou sabendo qual que tem, assim. Eu sei mais pela internet mesmo. Acho que tudo está meio que migrando para a internet, né? Né? Ainda mais um nicho de bruxaria e tal. Você vai pôr na igreja, os crentes vão tacar fogo. Não. Mas aí acha em qualquer site. Melhor na Ardani mesmo, entra na Ardani ou entrar em contato comigo, que é mais prático, né? Maravilhoso. Pô, Wagner, foi muito massa ter você hoje daqui. E como a gente costuma falar, a gente gosta de ver quando o convidado fala e o olhinho brilha. Que é um ponto assim, da pessoa gosta do que está falando e manja e tal, e foi fantástico. Eu acho que a gente vai começando a nos despedir, então. André Correia, suas considerações. Fantástico, assim, é provocador para mim. Eu sou, como eu comentei lá no início, eu sou meio avesso da matemática desde que eu me conheço por gente, mas quebrar os paradigmas de bruxaria, a ideia de matemática pagã, de pensar a matemática de uma outra forma e o paganismo de uma outra forma, para mim é muito interessante. Então, super valeu a pena. Valeuzão, Wagner. Registro de novo, já gostava do seu trabalho na bruxaria, mais uma contribuição fantástica, cara. Valeu. Thales Menegon, suas considerações finais. Bom, acho que desde sempre, né, a matemática e a geometria foram um terreno muito fértil para os insights dentro do hermetismo, dentro da magia. Então, muito legal saber que tem esse livro ajudando nessa linhagem. Então, agradeço. Valeu. Faz o jabá, Thales. O André também, eles estão modestos. Bom, quem quiser entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail, thalesmenegon@gmail.com. Estou à disposição também. Valeu. Vai, André Bruxão. Quem quiser ler um pouquinho sobre bruxaria em diversas vertentes, acessa lá André Correia no Instagram, @André Correia Paganismo, e também tem o site andrecorreiapaganismo.com.br, se me encontra por lá também. Paulo Jacobina, suas considerações finais. Primeiro, agradecer ao Wagner pelo conteúdo que ele trouxe para a gente. Né? Dentro em breve vou mandar uma mensagem pelo Instagram para conseguir um livro autografado seu também. Pode deixar, fique esperando que vai mandar aqui para o Rio. Né? Agradecer, é incrível, né? E o pensamento, como o André falou, né? É sempre provocador essa forma diferente de ver, que é importante que a gente saia da caixinha da apenas reprodução, né? Que a gente aprenda a pensar o mundo de uma forma diferente, se percebendo como parte desse mundo. Né? E se você quer também aprender a pensar dessa forma, vem para o Pedra de Afiar, dá uma olhada no nosso site, pedradeafiar.org. Nós temos vídeos, textos, livros, uma série de conteúdo disponível para você, inclusive, de tempos em tempos, abrimos grupos de estudos, e o nosso canal no YouTube, youtube.com/Pedra de Afiar. Tem vídeo toda semana dos temas mais diversos, mas sempre te convidando a pensar de uma forma diferente. Rodrigo Lutarque, suas considerações finais. Adorei a entrevista, principalmente porque mostrou que na minha cidade tem alguma coisa que eu não conheço, e tem muita coisa. E outra, agora, diferente dos meus colegas que estão aqui, que tudo está em São Paulo, eu vou só ali na esquina, vejo o Marcelo, agora eu vou ali no centro e vou ver o Wagner Quintão, pegar um livro autografado pessoalmente. Olha que maravilha. E também adorei assim, esse negócio. Estou saindo com mais perguntas que eu acabei não fazendo aqui, mas por não saber formular direito, mas achei interessante o sistema que ele colocou. E, assim, gostaria de conhecer um pouco mais. E para me encontrar, Rodrigo Elutarque, hipnoterapeuta, e também me encontro aqui no catarse.me/TDC
aonde você vai encontrar essas revistas maravilhosas, com conteúdo fantástico aqui, falando sobre os mais diversos assuntos. Deixa eu ver, estourou aqui. E temos também grupos no Telegram, onde o pessoal vai discutir os mais diversos assuntos de quimbanda, umbanda, culturas afro-brasileiras e magia cerimonial e tudo mais. Tiago Tamosauskas, tem matemática no Morte Súbita? Acreditem se quiser, tem uma sessão chamada Mindfuckmática, que é só sobre a interseção de ocultismo e matemática lá no Morte Súbita. Porque uma informação pouco conhecida é que o Óbito, ele é também professor de matemática. Então, vira e mexe, quando ele faz essas ligações, ele escreve alguma coisa e põe lá naquela parte. Wagner, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Com certeza você ganhou vários novos leitores hoje, o pessoal do chat, o pessoal que vai ver essa gravação depois. Pode ter certeza que vai bombar as vendas aí do livro, porque não só é interessante, como você fala muito bem. E não sei também, outra informação que não sei se você sabe, mas o seu livro está lá na bibliografia recomendada do Morte Súbita, na seção de aritmosofia. Tem sempre separar. Quem for lá na página principal, lá embaixo, perto do rodapé, tem um textinho assim, confuso, excelente, clique aqui. Aí quando você clica lá, tem os textos e livros que a gente indica sobre vários assuntos para quem quer ir explorando. E o seu está lá, junto com alguns outros sobre geometria sagrada. Quem não conhece, o Morte Súbita está no ar desde 1996, levando conhecimentos proibidos ao alcance de todos, é nossa missão. Por isso, o nosso conteúdo é gratuito, é aberto e é disponível para todo mundo. E lá você vai encontrar religião comparada, misticismo, esoterismo, ocultismo, hermetismo, cabala, astrologia, enfim, tudo que a gente gosta lá. E quem gostar do projeto e quiser colaborar com a gente, pode acessar no catarse.me/morte súbita, porque aí você ganha o acesso premium, que não é um conteúdo diversificado, porque seria contraditório com a nossa missão, mas a gente fornece uma versão em PDF e a versão em áudio de todo o conteúdo, e tem uma área restrita com recursos de prática, estudo e desenvolvimento magístico, para quem quiser colocar a mão na massa e não ficar só lendo o texto. Além disso, nós temos 2 encontros mensais atualmente, o Colégio Invisível, que agora aqui em setembro de 2024 a gente está começando um ciclo sobre demonologia, e o Hellfire Club, que é uma projeção de bate-papo, onde a gente faz um clube do livro, e é mais aberto, mais para conversar, mais para interagir uns com os outros. Obrigado a todo mundo, foi excelente, adorei o dia de hoje. Maravilha. Wagner Quintão, suas considerações finais. Então, eu queria agradecer pela oportunidade, né? Eu fiquei até um pouco tensa pelo grupo, assim, de peso. Adorei, né, de ter gente de várias áreas e ter uma conversa, assim, de alto nível mesmo. É muito bom, assim, compartilhar um pouquinho, né, do meu conhecimento, minha experiência, um pouquinho do livro, com pessoas que têm um domínio de diversos assuntos aí e que me tira da zona de conforto. Eu gosto quando me tira da zona de conforto, né? Eu não gosto de ficar nesse lugar. Mas o livro está disponível, como eu disse, na editora Ardani, no meu Instagram, que é Wagner Quintão, ALM. Tem o Centro de Referência Wikipaganismo, onde a gente faz encontros, né? Que é CRWP WikiMG. Encontra no meu Instagram também. Eu gosto dessa ideia também de possibilitar que as pessoas tenham acesso a informações gratuitas. Então, eu tenho um PDF que eu falo sobre pentagrama e sobre o hexagrama, que eu posso disponibilizar para todos vocês. E aí vocês podem compartilhar à vontade, que dá um gostinho aí do livro. É uma abordagem diferente, mas se assemelha ao livro também, aí já dá para a pessoa entender um pouquinho. Aí é um material gratuito aí que vocês podem disponibilizar, que eu gosto dessa ideia também, né? Inclusive o livro, lá na escola que eu trabalho, ele está disponível para os alunos pegarem o livro, né, com autorização dos pais, para não ter problema, né, questão de Estado laico, e provavelmente, né, essa semana ou a outra, quem não puder, que for aqui de Belo Horizonte, não puder adquirir o livro vai estar 3 exemplares disponíveis na Biblioteca Pública do Estado de Minas, né? Alguns anos atrás eu fiz uma exposição sobre magia, bruxaria e literatura lá, e agora eu vou disponibilizar esses livros na Biblioteca Pública do Estado de Minas, que fica ali na Praça da Liberdade, e é uma oportunidade também para quem não tem como
comprar o livro, ter acesso ao livro. E é isso, muito obrigado, viu, pela oportunidade. Sejam todos abençoados. Maravilhoso. E para quem acompanhou a gente, o Projeto Mayhem, como o Rodrigo falou, a gente começou esse novo formato maluco na pandemia, onde era só eu e o Rodrigo, e a gente chamava os caras que iam para o simpósio, né? E a gente, desde 2010, tem acho que um dos maiores, ele não é o maior porque tem a Mystic Fair, mas a ideia é outra, né? A gente juntava todos os professores e os caras que mais manjavam dos assuntos que a gente conhecia e montava um simpósio de ocultismo. Legal. E ciências herméticas, né? E desde 2010. E aí, na pandemia, a gente ficou impedido de continuar, e aí por isso que a gente começou a gravar e a chamar essa galera, né? Mas agora, depois da pandemia, a gente voltou, e esse ano, dias 15, 16, 17 de novembro, vamos ter mais um evento. Então, eu acho que ainda tem vaga, porque era o seguinte, eram 200 pessoas que estavam no espaço, né, do ano passado. A hora que o Léo do Conhecimentos da Humanidade e a Pri, a minha esposa, chefa dessa parada toda, a hora que eles disponibilizaram os ingressos, esgotou, porque todo mundo que foi o ano passado quis ir nesse ano. E aí eles estavam correndo atrás de um lugar maior. Daí eles acharam um lugar maior, e aí aumentou um pouquinho o número de vagas. Então, quem está escutando isso agora, corre lá, simpósiosofia.com.br, porque vai conseguir encontrar com a galera. E como você falou, a gente disponibiliza todos os textos, os vídeos vão para o YouTube de graça e tal. Do Morte Súbita tudo, tem todas as coisas que a gente grava. A gente conseguiu, por conta do Projeto Mayhem, a gente tinha um fã que recuperou o Teoria da Conspiração. O site então vai entrar mais 4.000 e poucos textos e comentários, né? A seção de comentários foi salva. E a gente disponibiliza tudo isso de graça, porque o objetivo aqui, né, do Paulo, o Thiago, o Rodrigo, o André, o Thales também, ninguém vive disso. A gente faz porque a gente gosta. Você também. Você não vive disso. Você é professor. A gente tem um trabalho. E quem está escutando em casa, isso eu acho muito importante, porque às vezes eles veem, o Instagram está tão cheio de charlatão, de picareta, de mercador de magia e promessa de milagre, né? E eu acho legal o pessoal ver um exemplo de gente que trabalha, tem o seu emprego profano, tem sua ocupação e trabalha para melhorar a si mesmo em diversas linhas esotéricas, né? Cada um de nós aqui segue uma linha filosófica. E a gente consegue estar junto nesse evento, todo mundo, cada um vai passar um pouquinho de prática para o outro, então vai ser muito fantástico, cara. Wagner, eu só tenho que te agradecer. Espero que você consiga vir para São Paulo, seja para o simpósio, seja para o Mystic Fair, que ia ser muito legal conhecer você pessoalmente. Eu queria o simpósio. Já ouvi falar desse simpósio, é bem interessante. Quanto que vai ser? É fantástico. 15, 16 e 17 de novembro, no feriadão. 15, 16 e 17 de novembro, Então, para a galera que está aí... Não esquece também, segue o canal, dá like, porque a gente já viu, o YouTube vive sacaneando a gente, então a gente não tem divulgação nenhuma, porque a gente está aqui falando, tipo, 1 hora de vídeo, às vezes 1h30, às vezes 2 horas, de um papo profundo, que não é doidinho, não tem musiquinha, não tem dancinha, então a gente depende de quem está assistindo, dar like, seguir, apertar o sininho para ser avisado das colocações, e se você chegou agora... por conta do Wagner, da galera que ele fez propaganda, dá uma corrida que essa é a entrevista 540 quase. Então tem 540 pessoas que a gente entrevistou de todos os assuntos que vocês puderem imaginar. E é legal porque você pode assistir em qualquer ordem, porque às vezes você assiste 2, 3 episódios, eles cruzam, e aí você aprende uma coisa que um palestrante falou, outra coisa que outro palestrante falou, ele vai dar uma explosão na tua cabeça, e tá sempre pessoas entrando em contato falando, caramba, eu vi esse vídeo, eu vi esse outro vídeo, eu juntei 2 ideias e descobri um negócio novo, né? E aí é assim que a gente trabalha. Muito obrigado, Wagner, Thales, seja muito bem-vindo, venha mais. Tiagão, Rodrigo, Paulo, André e você que estava acompanhando a gente. E a gente se vê no próximo Boteco dos Illuminati.